Imagina abrir o jornal, ler sobre purgos políticos, campanhas massivas de difamação e até levantes militares e ter a convicção absoluta de que cada manchete caótica do seu dia foi descrita, tipo, em detalhes assustadores por um profeta há 2000 anos. Deve ser uma sensação de estar vivendo dentro de um filme, né? Com certeza. É exatamente essa engenharia mental fascinante que a gente vai dissecar hoje. Boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo. Olá, pessoal. A nossa missão hoje é desvendar um documento bem singular. Um texto chamado Interpretação do Capítulo 12 de Apocalipse, ou, no idioma original, Xixilu Diedin. Um título direto ao ponto, pelo menos. Pois é. O objetivo aqui é entender como o autor desse texto pegou imagens apocalípticas super antigas, sabe, repletas de monstros de 7 cabeças e estrelas caindo, e as usou como mapa histórico não apenas para a igreja primitiva, mas para a história política moderna. E antes da gente dar o primeiro passo nessa jornada, isso levanta uma questão importante que a gente precisa deixar absolutamente clara para a nossa audiência. Fundamental. O que a gente tem que avisar logo de cara? É que o material que vamos analisar hoje contém interpretações políticas, assim, altamente polarizadas. A fonte faz conexões diretas com partidos políticos reais e figuras históricas imensamente controversosas da China. Partidos que ainda geram muito debate hoje em dia, né? Exato. Então, o nosso objetivo aqui, neste mergulho profundo, é puramente reportar e dissecar a lente narrativa desse autor original. A gente não está, de forma alguma, endossando os pontos de vista apresentados no documento. Sim, é super importante frisar isso. Nós não tomamos nenhum partido político aqui, seja de esquerda, de direita ou de centro. Perfeito. A nossa função é só agir como investigadores, transmitindo e analisando as ideias exatamente como estão contidas no material original. Certo, vamos desvendar isso, porque a viagem que essa fonte nos propõe vai literalmente do Antigo Egito até as intrigas políticas da China na década de 30. É um salto temporal gigantesco. Gigantesco. E a cena de abertura que o documento explora monta um palco que é tipo puro drama cósmico. Nós temos uma mulher vestida de sol, com a lua sobre os pés e uma coroa de 12 estrelas. Uma imagem bem icônica do livro de Apocalipse. Aham. E ela está em trabalho de parto, enfrentando um enorme dragão vermelho de 7 cabeças, que só está ali aguardando para devorar a criança assim que nascer. O que exatamente sustenta essa imagem inicial, na visão desse texto? Bom, a fonte explica que essa mulher não é uma mulher literal, uma pessoa específica. Ela é um símbolo coletivo. Ela representa o povo de Deus ao longo da história. A igreja, no caso. Isso, desde a sua fundação. E esse detalhe visual dela estar vestida de sol e pisando na lua, o documento traça isso como uma referência direta à história de Josué. Aquela antiga batalha militar onde o sol e a lua teriam parado no céu? Exatamente essa. E inserir esse detalhe logo no começo já estabelece a premissa de que a vitória final dessa mulher está garantida. Ela já começa vitoriosa. Entendi. Mas o conflito imediato ali parece terrível, né? Porque tem o dragão. E esse bebê que está para nascer, na interpretação clássica, é a figura de Jesus, certo? Certo. E o dragão está ali espreitando. Mas a maneira como o autor interpreta essas dores de parto é o que chama a atenção. Ele tira isso do reino biológico, sabe? Como assim? O autor diz que essas dores não são um evento físico, mas milênios de perseguição histórica e tentativas de genocídio para impedir o nascimento desse Salvador. Nossa, lendo o material, eu fiquei chocada com a lista de traumas que ele usa para justificar isso. Ele começa no Egito Antigo, né? Isso, com o faraó escravizando o povo e mandando matar os bebês. Mas a lista continua. O texto avança para o exílio na Babilônia, passa pela trama de Amã na Pérsia, que foi uma tentativa de extermínio legalizado. Tempos sombrios. Muito. Depois ele cita a brutalidade de Antíoco IV, na época dos gregos, e finalmente o Império Romano sob o rei Herodes. Que também mandou matar os bebês em Belém.
Sabe, é como se estivéssemos olhando para uma corrida de revezamento geracional de milhares de anos. Uma boa analogia. Cada corredor, que representa uma era diferente, enfrenta uma pista de obstáculos mortal projetada especificamente para impedir que o bastão, a criança, chegue à linha de chegada. E o dragão está por trás de todos esses obstáculos. Mas o fato é que a criança escapa. Jesus nasce, cumpre seu papel e sobe ao trono celestial. O alvo principal escapou. Exato. E já que a criança escapa e sobe ao céu, o autor diz que o foco da narrativa muda para lá. Ocorre uma batalha no céu. E por que o dragão ataca a terra em seguida? Simplesmente porque ele perde seu lugar lá em cima. Mas, pesquisando os bastidores teológicos disso, o que é fascinante é que a cultura pop geralmente imagina o diabo governando o inferno desde o começo. Mas a fonte não diz isso. O que é fascinante aqui é justamente isso. O autor, baseado no livro de Jó, afirma que o dragão, o diabo, não estava no inferno. Ele tinha livre acesso ao céu. Livre acesso? Como assim? Ele atuava como espécie de promotor de justiça malicioso. O trabalho dele era ficar lá no tribunal divino acusando a humanidade dia e noite. Espera, então o autor descreve isso quase como um drama de tribunal corporativo? É uma ótima forma de visualizar. Ele tinha um cargo legal de acusador. Mas o anjo Miguel o derrota militarmente nas nuvens. E como funciona essa derrota legal, já que ele era o promotor? O texto cita 3 armas que ganharam esse caso contra o dragão. A primeira é o sangue do cordeiro. Que significa o perdão dos pecados, certo? A dívida foi paga. Exato, o que anula as acusações dele. A segunda arma é a palavra do testemunho. Que seria usar a verdade contra as mentiras e calúnias do dragão. Certíssimo. E a terceira arma, que talvez seja a mais estratégica, é a ausência de medo da morte. Porque quando os humanos não temem morrer, a principal ameaça coercitiva do dragão perde o sentido. Nossa! Então, pensando naquele drama de tribunal corporativo, o advogado de acusação não apenas perde o caso principal, mas ele tem sua licença cassada. Sim, ele perde o cargo. Ele é expulso do prédio. E aí, num ataque de fúria absoluta por perder a carreira lá no andar de cima, ele decide descer ao saguão e se vingar nos clientes mais vulneráveis aqui embaixo. É exatamente isso que a fonte propõe. Sabendo que o seu tempo é curto, o dragão é expulso para a terra e para o mar. E ele precisa desesperadamente de um novo alvo. Que seria a mulher representando a igreja. Mas aqui é que a lógica do documento me pegou de surpresa. O salto geográfico. A gente sai de um tribunal cósmico e do Império Romano do primeiro século e, de repente, o autor move o epicentro da profecia para os confins da Terra, para o Extremo Oriente. Mais especificamente a China, sim. O autor justifica que, como o evangelho se espalhou do Oriente Médio para o resto do mundo, ao longo de 2000 anos, o palco final teria que acompanhar essa expansão geográfica. Certo, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o autor começa a identificar símbolos antigos com eventos políticos chineses reais e muito modernos. Sim, ele identifica o dragão, agora furioso na Terra, como o governo da dinastia Qing. E a rebelião dos Boxers, certo? Ali no final do século XIX. Isso. A rebelião dos Boxers foi um movimento super violento que perseguiu cristãos e estrangeiros. O autor vê isso como o dragão tentando atacar fisicamente a mulher. Mas a mulher consegue fugir. O texto de Apocalipse fala que ela recebe 2 asas de uma grande águia para voar para o deserto. E como o autor traduz essas asas de águia para o mundo real? Aí o salto político acontece de novo. O autor interpreta essas asas de águia como uma intervenção militar estrangeira. Espera, forças ocidentais? Sim, a Aliança das 8 Nações, que era uma coalizão estrangeira que interveio na China. E o deserto, que era o lugar de segurança para a mulher, ele interpreta como o Protocolo Boxer de 1901. Aquele tratado que criou o bairro das Embaixadas em Pequim. Exatamente. O tratado criou um espaço seguro, administrado por estrangeiros, onde a igreja se refugiou. Mas, vale reiterar, essa é a visão estrita do autor, mapeando símbolos antigos em eventos militares muito específicos. Mas espera aí, isso é um salto interpretativo imenso.
a gente tem que pausar aqui. É uma leitura bem ousada. O autor está pegando eventos geopolíticos globais, que todos os livros de história seculares veem claramente como imperialismo, colonialismo ou só política de poder, e os mapeando diretamente como intervenção divina e profecia cumprida. Ele subverte a narrativa histórica padrão. É uma reescrita completa da lente histórica tradicional, não é? O que para a história foi uma violação de soberania, para ele foi o céu mandando asas de águia. Exato. O documento subordina a geopolítica internacional inteira ao drama cósmico. O que importa é que a mulher foi salva, independente das motivações das nações envolvidas. E como o dragão falhou nesse ataque físico, graças a essas asas da águia, a fonte diz que ele perde poder político direto e se torna uma serpente, forçada a mudar de tática. Uma serpente que não pode mais atacar com a espada, então vai atacar com a mente. Ele muda do ataque físico para a guerra de informação. O texto antigo diz que a serpente passa a cuspir água, como um rio, né? Sim, e a metáfora é brilhante na visão do autor. Ele interpreta essa água jorrando como a criação de campanhas de difamação e opinião pública. Ah, o movimento anticristão de 1922? Perfeito. Esse movimento na China foi liderado por intelectuais usando jornais, panfletos, revistas acadêmicas. Era um ataque midiático pesado, tentando afogar a igreja nessa correnteza de propaganda, acusando a religião de atrasar a ciência e ser uma ferramenta imperialista. Nossa, então passamos de um campo de batalha literal, cheio de exércitos, para um gerenciamento de crise de relações públicas, ou, sei lá, uma guerra de cancelamento em escala nacional. Basicamente isso. Mas o Apocalipse diz que a terra abriu a boca e engoliu esse rio. E como o autor aplica isso na vida real? A igreja ganha o debate nos jornais? Não, de forma alguma. A solução descrita pelo autor não é a igreja vencendo o debate de ideias pacificamente. O que acontece então? Ele diz que a Terra representa o poder político e militar secular, especificamente o poder liderado por Chiang Kai-shek. Ai meu Deus, a gente vai entrar no expurgo de 1927. Sim, o autor aponta para o violento expurgo de 12 de abril de 1927, onde Chiang Kai-shek usou força letal para eliminar as facções radicais e comunistas dentro do governo. Que ele identifica como sendo o dragão de mídia. A Terra simplesmente engoliu a água. Como se uma censura política drástica e armada e bem implacável simplesmente varresse os oponentes do mapa. E o autor chama isso de salvação divina. É uma visão altamente pragmática e politizada da profecia. E tendo perdido essa guerra de informação porque foi engolida pela terra militar, a serpente fica frustrada de novo. E o texto bíblico diz que ela volta a ser um dragão cheio de ira. Exato. E aí ocorre a maior reviravolta do documento. Lá no versículo 17. O dragão entende que não pode destruir a igreja inteira, então ele decide focar toda a sua raiva num alvo menor. Ele foca em um único indivíduo, a chamada semente. Isso, e se conectarmos isso ao panorama geral, o que o autor faz é afunilar o escopo cósmico de todo o universo para uma única pessoa. Que é o fato de que Chiang Kai-shek foi batizado como cristão em 1930. A lógica do autor é que o diabo concentrou todo o seu ódio nele. Ele afirma que, enquanto os opositores no mundo inteiro difamavam por suas atitudes autoritárias, Deus o honrou. Nossa, mas o versículo final tem aquela imagem do dragão de pé na areia do mar. Como ele encaixa isso? O autor interpreta isso como a fundação da República Soviética da China em Ruijin em 1931. Apoiada pelo mar. Apoiada pelo mar. E na visão da fonte, o mar é uma metáfora para forças caóticas externas que o autor identifica sem hesitar como a União Soviética e a Internacional Comunista. Certo. Isso prepara o palco final do conflito, mas vale reforçar mais uma vez que este é um mapeamento altamente específico e bem parcial que está na fonte que estamos analisando. E, gente, isso levanta uma reflexão enorme. O autor reduz uma guerra universal entre o céu e o inferno, que começou com a criação do mundo, a uma rivalidade política extremamente específica e localizada na China dos anos 30. É uma lente muito fechada. Sim, é como olhar para a vastidão do universo inteiro, o cosmos, através de um microscópio focado na política de uma única década. É muito doido pensar nisso. É o poder da narrativa. Então,
o que tudo isso significa no final das contas? Nós fizemos uma viagem insana hoje, viajamos das estrelas caindo do céu, tribunais divinos, até chegar nas políticas da dinastia Qing e da Guerra Civil Chinesa. E o valor aqui não está em a gente concordar ou discordar da fonte. Não, de jeito nenhum. O valor está em entender como nossa audiência, como nós humanos, percebemos a plasticidade infinita desses textos antigos. Mostra como a gente tem um desejo muito profundo, quase irracional, de encontrar as manchetes do nosso próprio jornal diário, refletidas em profecias divinas. Exatamente. O que o autor fez nos anos 30 é algo que a humanidade sempre fez. E isso deixa uma provocação final para quem está escutando, para pensarem mais tarde. Qual provocação? Pensem comigo, se um texto de 2 milênios atrás pode ser mapeado com tantos detalhes cirúrgicos e partidários na política asiática do século XX, que manchetes de hoje as futuras gerações não vão tentar ler retroativamente nessas mesmas profecias? Nossas crises atuais, você diz? Sim, com todas as nossas guerras tecnológicas, as tensões sobre inteligência artificial, vigilância global, as futuras gerações com certeza tentarão ler as entrelinhas de Apocalipse para explicar as manchetes delas. Com certeza. Então, será que, ao olhar para os textos sagrados, estamos sempre, no fundo, apenas procurando um espelho da nossa própria época? É uma pergunta fantástica. A gente sempre procura a nós mesmos na história, né? Bom, com esse espelho das épocas, a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até o fim dessa jornada. E até o nosso próximo mergulho profundo.